sin demás hablar, Pastor Andrés, por favor. Pega otro. Como es costumbre nuestra, vamos a orar por el siervo del Señor, bendecirlo. Señor amado, que está tu siervo, Señor, te alabamos, te agradecemos por la vida del Señor. Te pido que tú puedas bendecir a él, a su esposa, a su familia. Bendícelos grandemente, Señor. Úsalo cada día más y más en tus manos para bendecir muchas personas. Te pido también, Señor, que tú puedas usarlo en ese día para traer tu mensaje a nuestros corazones y todos nosotros que escuchemos podamos poner en práctica para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amém. Que Deus te bendiga, pastor. Graças a Deus. Graça e paz. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus le bendiga. Bendiciones, hermanos. Amém. Hoje eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 10. Vou compartilhar com vocês o que está em 2 Coríntios 10. Do versículo 3 ao versículo 6. Versículo 3 al 6. Segunda Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 6. 2 Coríntios 10, de 3 a 6, dice así: Aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amém. Amém. Quando nós falamos sobre mundo espiritual, Quando hablamos de mundo espiritual, uma coisa que precisamos entender é que o mundo espiritual é dividido. algo que necesitamos entender que el mundo espiritual es dividido. Há um dualismo, paralelo. Hay un paralelo, hay dos cosas: O bem e o mal. el bien y el mal. E quando nós falamos sobre bem e mal, Cuando hablamos de bien y mal, existem líderes e súditos. hay líderes y súditos. E quando nós pensamos o que faz a diferença entre bem e mal, Y cuando pensamos lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10, el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, no versículo 6 vai dizer o que define o bem e o mal é a obediência e a desobediência. lo que los hace diferentes entre el bien y el mal es la obediencia y la desobediencia. Quando nós nos submetemos e obedecemos a Deus, Cuando nos sometemos y obedecemos a Dios, nos tornamos súditos do bem. nos tornamos súditos del bien. Quando desobedecemos a seus mandamentos, Cuando desobedecemos sus mandamientos, somos inseridos no império das trevas. somos puestos en el imperio de las tinieblas. Por isso que uma das operações dos espíritos malignos Por eso una de las formas que trabajan los espíritus malignos é trazer sobre nós a sedução, a desobediência. es traernos las ganas de desobedecer. Porque nessa desobediência Porque en la desobediencia é justamente onde está a legalidade es donde se pone la legalidad para que esses espíritos dominem a nossa vida. para que esos espíritus malos dominen nuestras vidas. Esse texto escrito em 2 Coríntios Ese texto de 2 Corintios fala sobre uma tentativa de Paulo defender o seu ministério. habla sobre el apóstol Pablo defendiendo su ministerio. Porque alguns homens da igreja de Corinto haviam se levantado e falado mal do apóstolo Paulo. Porque algunas personas de Corintios se juntaron para hablar mal de apóstol Pablo. E essas pessoas tinham duvidado do seu ministério apostólico. Y habían dudado de que él era un apóstol. Uma coisa interessante de entender do mundo espiritual Lo que podemos interesante de entender el mundo espiritual é que os espíritos malignos não podem encarnar aqui agora es que los espíritus malignos no pueden tornarse carne ahorita para nos afrontar, para afrontarnos. mas eles usam pessoas Pero ellos usan personas para que essas pessoas sejam um mecanismo, sejam um instrumento
y usan personas para que esas personas sean instrumentos para que as suas obras sejam realizadas. para que sus obras se realicen. Então, Satanás e seus demônios O sea, Satanás y sus demonios não podem se materializar fisicamente. no pueden materializarse físico. Eles se manifestam por visões, Se manifiestan por visión, por miragens, por lo que vemos, mas fisicamente, pero físicamente, para que façam as suas obras na terra, para que hagan sus obras en la tierra, eles usam pessoas. ellos usan personas. E o apóstolo Paulo está numa luta aqui, Y el apóstol Pablo está en una lucha aquí. porque embora as pessoas que estejam falando dele sejam da igreja, Pero mismo que las personas que están hablando de él son de la iglesia, ele está dizendo que essas pessoas estão sendo usadas él dice que esas personas están siendo usadas pelos espíritos malignos por los espíritus malignos para resistir ao seu ministério. para resistir su ministerio. Uma coisa interessante de aprendermos sobre o mundo espiritual. Algo interesante para aprender sobre el mundo espiritual, O que define onde eu estou no mundo espiritual, lo que define dónde estoy en el mundo espiritual, no reino de Deus ou no império das trevas, en el reino de Dios o en el imperio de las tinieblas, é o meu nível de obediência à palavra de Deus. es mi nivel de obediencia a la palabra de Dios. E também eu sou inspirado, Y yo soy inspirado, eu sou conduzido soy conducido e eu sou usado y soy usado tanto por Deus tanto por Dios como por Satanás, mediante como está a minha mente. conforme cómo está mi mente. A minha mente é Mi mente es o maior campo de batalha. el más grande campo de batalla. E é nele que se concentra, é nela que se concentra toda a batalha Y en espiritual. la mente está toda la batalla espiritual. Quando olhamos para o que o apóstolo Paulo está dizendo, Cuando miramos lo que el apóstol Pablo dice, percebemos no versículo 4 vemos en el versículo 4, que ele diz que as armas com as quais lutamos não são carnais, ve que las armas que peleamos no son carnales, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. pero son poderosos en Dios para destruir fortalezas. E essas fortalezas que o apóstolo Paulo está dizendo Y esas fortalezas que dice el apóstol Pablo não são fortalezas físicas, no son fortalezas físicas, não são paredes construídas de no tijolos. son pared de ladrillos. Ele está falando sobre fortalezas mentais Mentales que levam as pessoas para longe. que llevan a las personas para lejos E ele vai dizer do conhecimento de del Deus. conocimiento de Dios. Então a grande luta dos espíritos malignos Entonces la grande pelea de los espíritus malignos é fazer com que todos os filhos de Deus, es hacer con que todos los hijos de Dios, é fazer com que todas as criaturas todas las cosas, estejam longe do conhecimento de Deus. estén lejos del conocimiento de Dios. O diabo não quer El diablo no quiere que você saiba quem Deus é. que tú sepas quién Dios es. O diabo não El quer diablo no quiere que você saiba quem Deus é na sua vida. que sepas quién Dios es en tu vida. Que você saiba quem você é em Que tú Deus. sepas quién tú eres en Dios. As suas capacidades, Lo que tú puedes, os seus sus direitos, derechos, as suas possibilidades. lo que puedes hacer. Então, todas as vezes que falamos sobre batalha espiritual Todas las veces que hablamos de batalla espiritual e mundo espiritual, y mundo espiritual, estamos falando de uma realidade estamos hablando de una realidad onde há uma movimentação espiritual donde hay una movimentación espiritual para que você esteja longe do conhecimento para que tú estés lejos del conocimiento de quem Deus é de quién es Dios e de quem você é em y de quién Deus. tú eres en Dios. Por isso que essa luta, Por eso esa lucha, essa fortaleza, esa fortaleza, essa batalha na mente, esa batalla en la mente, os espíritos constroem fortalezas los espíritus construyen fortalezas para que na sua mente para que en tu mente você esteja longe tú estés lejos daquilo que Deus pensa para de lo que você. Dios piensa sobre ti.
Jeremias, no capítulo 29, Jeremías 29 vai dizer: bem sei eu va a decir, yo sé muy bien os pensamentos que tenho a respeito de los você. pensamientos que tengo sobre ti. São pensamentos de bem, Son pensamientos de bien, não de mal. no de mal. Então Deus tem O pensamentos sea, Dios tiene pensamientos a respeito de nós, sobre nosotros, vontades ganas que Ele quer que vivamos. que Él quiere que vivamos. Então os espíritos malignos fazem de tudo Los espíritus malignos hacen de todo para que nós não estejamos para que no estemos vivendo os pensamentos de Deus. viviendo los pensamientos de Dios. Então a verdadeira batalha O sea, la verdadera batalla que nós enfrentamos que enfrentamos contra o diabo contra el diablo não é sobre as riquezas que no es temos, sobre las riquezas que tenemos, não é sobre a casa física que no es sobre la temos, casa física que não tenemos, é sobre o carro que no es temos, sobre el carro que tenemos, mas é sobre tudo que Deus tem para nós. pero es sobre todo lo que Dios tiene para nosotros. Eles querem que nós Él quiere que nosotros estejamos completamente cegos, estemos totalmente ciegos, que os nossos pensamentos estejam que embaraçados, nuestros pensamientos estén confusos, que os nossos pensamentos estejam cegos que também, nuestros pensamientos también estén ciegos, para que nós não desejemos aquilo que Deus tem para nós. para que no vengamos a querer lo que Dios tiene para nosotros. Então, quando percebemos Cuando notamos o que o apóstolo Paulo está querendo lo dizer, que el apóstol Pablo quiere decir, nós notamos notamos que a verdadeira batalha que la verdadera batalla é por aquilo que es pensamos. por lo que pensamos. Como nós ligamos o mundo espiritual ao mundo ¿Cómo físico? conectamos el mundo espiritual al mundo físico? Através dos nossos A pensamentos. través de nuestros pensamientos. Eu sou psicólogo Yo soy psicólogo e eu trabalho com saúde mental. y trabajo con salud mental. E na psicologia nós falamos uma Y en coisa: la psicología hablamos algo. aquilo que você faz, Lo que tú haces, você pensa. tú piensas. O que você pensa, Lo que tú piensas, você sente. lo sientes. E o que você Lo sente, que sientes, você faz. tú lo haces. Então aquilo que eu vivi na minha história, O sea, lo que viví en mi historia, aquilo que enfrentei na minha vida, que enfrenté en mi vida, gera uma maneira de pensar. genera una forma de pensar. Aquilo que eu Lo penso que yo pienso, gera uma maneira de sentir. genera una forma de sentir. E aquilo que eu sinto Lo que yo siento, gera uma maneira de agir. genera una forma de trabajar, de hacer. O que liga o mundo espiritual Lo que conecta el mundo espiritual ao mundo al físico mundo físico é a minha maneira de pensar. es mi forma de pensar. Então o diabo usa Entonces, el pessoas diablo usa personas para que eu seja marcado na minha para vida, que yo sea marcado en mi vida, para que eu seja traumatizado na para minha que yo história, sea traumatizado en mi historia, para que eu me sinta injustiçado, para que me sientas injustizado, para que eu me sinta rejeitado, que me sientas rechazado, para que eu me sinta que abandonado, me sienta dejado de lado, para que eu me sinta de alguma forma condenado, abandonado y de una forma condenado, para que nos meus pensamentos para que mis pensamientos, eu esteja tão confuso a respeito de mim yo esté tan confundido sobre mí mismo que eu não aceite o amor de Deus, que no acepte el amor de Dios, que eu não aceite a bondade de que no Deus, acepte la bondad de Dios, para que eu acredite que realmente Deus me deixou, para que yo crea en verdad que Dios me ha dejado, para que eu acredite que realmente Deus não me ama. pero que yo crea que en verdad Dios no me ama. Então o diabo usa O pessoas sea, el diablo usa personas para nos trair, para traicionarnos, para nos abandonar, para abandonarnos, para nos para rejeitar, rechazarnos, para nos injuriar, nos caluniar, para calumniarnos, para de alguma forma nos prejudicar. para perjudicarnos. Então, a partir do momento que vivemos essas O situações, sea, a partir del momento que vivimos esas situaciones, a nossa mente começa a construir pensamentos. nuestra mente empieza a construir pensamientos. E esses pensamentos são essas fortalezas. Y esos pensamientos son nuestras fortalezas. Em algumas versões do texto que lemos, En algunas versiones del texto que leemos, a palavra fortaleza se lê sofisma. la palabra fortaleza dice sofisma. E a palavra sofisma quer Y dizer la palabra sofisma quiere decir uma mentira que tem cara de verdade. una mentira que tiene cara de verdad.
Então, todas as vezes que falamos sobre mundo espiritual, O sea, todas las veces que hablamos de mundo espiritual, ele se manifesta na terra, Él se manifiesta en la tierra, primeiro através daquilo que pensamos. primero a través de lo que pensamos. Então é por isso que Satanás vai fazer de tudo Por eso Satanás va a hacer de todo para mudar a sua forma de pensar, para cambiar tu forma de pensar, para atacar você na sua mente, para atacarte en tu mente, para que você acredite em mentiras. para que tú creas a mentiras. Então, uma criança que é rejeitada desde o ventre materno, O sea, un niño que es rechazado desde cuando está en el vientre, ele nasce e é rejeitado na escola. nace y es rechazado en la escuela, Ele nasce e é rejeitado pelos irmãos. y es rechazado por los hermanos, E é rejeitado no trabalho. y es rechazado en el trabajo, E sofre rejeição em algum momento na igreja. y sufre rechazo también en la iglesia. E aí essa pessoa começa a pensar: Y esa persona empieza a pensar, realmente eu nasci para sofrer. en verdad yo nací para sufrir. Realmente Deus não gosta de En mim. verdad Dios no le gusta de mí. Realmente, se meu pai e minha mãe não me amou, Si mi papá y mi mamá no me amaron, ninguém vai me amar. nadie más me va a amar. E esses sofismas na Y mente esos sofismas en la mente acabam bloqueando bloquean a obra que Deus tem para fazer em nossa vida. la obra que Dios tiene para hacer en nuestras vidas. E quando nós pensamos tais coisas, Y cuando pensamos esas cosas, nós sentimos essas coisas. sentimos esas cosas. E aquela contaminação espiritual Y aquella contaminación espiritual se torna uma contaminação emocional. se torna una contaminación emocional. E quando a minha alma é contaminada Y cuando mi alma es contaminada por essas mentiras da minha mente, por esas mentiras de mi mente, eu me torno um filho da me desobediência. torno un hijo de desobediencia. Porque agora eu quero usar o pecado Porque ahora quiero usar el pecado como forma de compensar como forma de compensar toda a dor que sinto. todo el dolor que siento. Então veja a estratégia do diabo. Mira la estrategia del O diablo. mundo espiritual El mundo espiritual é composto de dois mundos: es compuesto de dos mundos: reino de Deus reino de Dios e império das trevas. e imperio de las tinieblas. O reino de Deus, El reino de o Dios, seu líder é Jesus. su líder es Jesús, E os súditos y los súditos somos nós somos nosotros que aceitamos a Jesus que aceptamos a Cristo como Senhor e Salvador, como Señor y Salvador, que seguimos a palavra de Deus, que seguimos la palabra de Dios, que amamos a Deus que amamos a de Dios todo o nosso de coração. todo nuestro corazón. Mas por outro lado, Pero por otro lado, no império das trevas, en el imperio de las tinieblas, o rei el rey é Satanás es Satanás e os súditos y los súditos são todos aqueles son todos aquellos que amam a si mesmo que aman a sí mismos acima de todas as coisas, acima de todo, que pensam em si mesmo que piensan en sí mismos mais do que a Deus, más que a Dios, que amam a si mesmo que aman a sí mismos mais do que a Deus. más que a Dios. Então esses são os súditos do império das trevas. Esos son los súditos del imperio de las tinieblas. Qual é a forma ¿Cuál es la forma que Satanás trabalha que Satanás trabaja para ganhar mais súditos para ganar más súditos para o seu império? para su imperio? É fazendo com que nós, Es hacer con que nosotros, que estamos no reino da luz, que estamos en el reino de la luz, ou aqueles que ainda estão perdidos, o aquellos que todavía están perdidos, continuem presos continúen presos em seu império, en su imperio. mas também quer Pero también quiere arrebanhar sacar aqueles que estão no reino da luz a aquellos que están en el reino de la luz da seguinte forma, de esa forma, fazendo com que pessoas haciendo que personas que são usadas, que son usadas, pessoas que são cheias personas que son llenas de maldade, de maldad, de injustiça, de injusticia, sejam usadas contra nós. sean usadas contra nosotros. E Ele quer que nós mordamos a isca. Y Él quiere que mordamos esa trampa. Ele quer que nós
caiamos na cilada. quiere que venga a caer nessa trampa. Então, quando alguém fala mal de nós, Cuando alguien habla mal de nosotros, os nossos pensamentos nuestros pensamientos que ligam o mundo espiritual ao mundo físico que conectan el mundo espiritual al físico começam a trabalhar empiezan a trabajar e os sofismas começam a brotar y los sofismas empiezan a e crear as fortalezas começam a y aparecer las fortalezas empiezan a aparecer e nós começamos a pensar: y empezamos a pensar, eu vou me vingar, yo voy a vengarme, eu vou falar mal também, voy a hablar mal también, eu vou me defender. voy a defenderme. Só que isso é uma desobediência, Pero eso es una porque desobediencia, a palavra de Deus diz porque la palabra de Dios que dice nós precisamos perdoar, que necesitamos perdonar, que precisamos dar a outra face. que necesitamos dar la otra faz. Mas quando nossos pensamentos Pero cuando nuestros pensamientos começam a tentar se defender, empiezan a intentar defenderse, isso é uma isca. eso es una isca. Ao morder essa isca, Al morder la isca, eu começo a sentir a injustiça. yo empiezo a sentir la Eu injusticia, começo a me sentir ressentido. empiezo a sentirme triste E de repente, y de repente eu começo a fazer aos outros empiezo a hacer con los otros as mesmas coisas que fizeram contra las mim. mismas cosas que hicieron contra mí. A Bíblia vai contar a história La Biblia es contada la historia de uma família muito de complicada, una familia bien complicada, que é a família do rei Davi. la familia del rey David. Rei Davi foi um grande homem, Rey David fue un gran hombre, mas com uma família muito difícil. pero con una familia muy difícil. Vamos falar do início da vida de Davi? Vamos a hablar del inicio de la vida de David. Davi foi filho de foi fruto de um adultério, talvez, de uma bastardia, melhor dizendo. Capaz que David fue fruto de un adulterio de un hijo bastardo. Quando Davi nasce, Cuando David nace, seus irmãos o rejeitam. sus hermanos lo rechazan. Davi tem uma profissão David tiene una profesión que naquela época ninguém gostaria de ter, que en aquella época nadie le gustaría tener, que era pastor de ovelhas. que era pastor de ovejas. Davi vai trabalhar no campo, David trabajaba en el campo, enfrenta o leão, enfrenta a un león, enfrenta o urso, enfrenta a un oso, cuida das ovelhas, cuida de las ovejas, mas é rejeitado pela pero família. es rechazado por la familia. Até que Deus escolhe Davi. Hasta que Dios elige a David. Davi se torna rei, David se torna el rey, grande rei, un grande rey, poderoso rei. poderoso rey. E o que acontece? ¿Y qué pasa? Por causa de suas dores não tratadas, Por causa de sus dolores no tratados, de tudo que ele viveu na sua de história, todo lo que ha vivido en su historia, as escolhas de Davi Lo são que- prejudiciais. lo que David elige le hace mal. Quando ele estava no palácio, Cuando estaba en un palacio, passeando na sua varanda, paseando por el palacio, e vê uma mulher casada tomando banho na sua casa, y ve una mujer casada bañándose, ele não pensa duas vezes. él no piensa dos veces. E ele deixa com que o seu desejo Él deja con que su deseo fale mais alto. hable más alto. A vida de Davi La vida de David foi uma vida de colheita, fue una vida de cosechar, colheitas ruins, cosechas malas, por causa dos sentimentos por los e sentimientos das ações y las acciones que ele foi tomando durante a sua que él vida, fue tomando por su vida, por causa dos pensamentos por causa de los pensamientos que foram construídos que fueron construidos ao longo das experiências difíceis que ele teve. por las experiencias difíciles que tuvo. Quando Davi vai encerrar a sua vida, Cuando David va a terminar su vida, ele vive um dilema cruel na sua él família, vive un dilema cruel en su que familia, envolve 3 dos seus filhos: que tienen 3 de sus hijos, Absalão, Aminon e Tamar. Absalón, Aminón y Tamar. Tamar era Tamar era uma das filhas de Davi. una de las hijas de David. Aminon também era um dos filhos de Davi. Aminón también uno de los hijos. Aminon se inflama de desejo por Tamar Aminón tiene deseos por Tamar e ele acaba abusando sexualmente dela. y él abusa sexualmente de ella. Tamar busca auxílio, ajuda do irmão Absalão. Tamar busca auxilio y ayuda de su hermano Absalón. Absalão não consegue perdoar Aminon. Absalón no consigue perdonar a Aminón E ele trama y él trama 2 anos por 2 años contra Aminon.
contra Aminon, até que ele mata Aminon. hasta que él mata a Aminon. O irmão mata o irmão Un hermano mata el otro hermano porque não conseguiu perdoar porque no pudo perdonar o que o irmão fez à irmã. lo que el hermano hizo a la hermana. Mas alguns anos depois, Pero unos años después, a Bíblia vai contar la Biblia dice que Absalão que Absalón abusou de 10 mulheres. abusó de 10 mujeres. O irmão que matou o irmão, El hermano que mató al hermano porque abusou da irmã, porque abusó de la hermana, abusou publicamente ahora abusó públicamente de 10 mulheres. de 10 mujeres. Porque todas as vezes Porque todas las veces que eu não resolvo uma situação na minha vida, que no soluciono un problema en mi vida, eu sou capaz de fazer 10 vezes pior. yo soy capaz de hacer 10 veces peor. Então veja como o diabo trabalha. Entonces mira cómo el diablo trabaja. Ele marca a nossa vida Él marca nuestra vida através de pessoas usadas pelo próprio diabo, a través de personas usadas por el diablo para que a gente caia na cilada para que caigamos en la cilada de nos tornarmos filhos da de desobediência, tornarnos hijos de la desobediencia através da falta de perdão, a través de la falta de perdón, através do ódio, a través del odio, através do sentimento de a injustiça, través del sentimiento de injusticia, através do egoísmo, a través del egoísmo, através da obstinação, a través de la obstinación, através dos pecados. a través de los pecados. A forma como eu penso La forma como yo pienso vai definir va a definir se eu vou caminhar com Jesus si voy a caminar con Jesús no reino da luz en el reino de la luz ou se eu vou caminhar com o Satanás si voy a caminar con Satanás no império das trevas. en el imperio de las tinieblas. Paulo nesse texto Pablo en ese texto está condenando está condenando grupo de irmãos un grupo de hermanos que está falando mal do seu que está ministério. hablando mal de su ministerio. Ele estava preso Él estaba preso e os irmãos estavam dizendo: y los hermanos decían, Paulo não é um verdadeiro apóstolo, Pablo no es un apóstol verdadero porque ele disse que viria nos visitar porque dijo que nos iba a venir a e não visitarnos veio. y no vino. Só que Paulo estava preso. Pero Pablo estaba preso. Como que ele iria visitar se ele estava preso? ¿Cómo iba a visitar si estaba preso? Alguns capítulos anteriores, Algunos capítulos antes, Paulo vai escrever para esses irmãos, Pablo escribe para los hermanos, para os líderes da igreja: para los líderes de la iglesia. dei jeito nessas pessoas, Solucione a esas personas. porque quando eu chegar aí, Porque cuando yo llegue ahí, eu vou lembrar de quando eu era Saulo, me voy a acordar de cuando yo era Saulo. quando eu matava cristãos. Cuando yo mataba cristianos. E aí logo depois ele cai na consciência, Y luego após él cae en su conciencia. dizendo o seguinte: Él dice lo siguiente: embora eu seja humano mismo que yo sea humano e eu queira resolver essas situações y humanamente, quiera solucionar esos problemas humanamente, perceba a cilada que estava preparada para Paulo. mira la cilada que estaba preparado para Pablo. As pessoas se juntaram Las personas se juntaron para falar mal dele. para hablar mal de él. As pessoas se juntam Las personas se juntan para tramar o nosso mal. para tramar mal contra nosotros. O diabo usa pessoas El diablo usa para personas fazer feitiçarias contra nós. para hacer hechicería contra nosotros. O diabo usa pessoas El diablo usa personas lá no seu trabalho en tu trabajo. para, no Brasil a gente diz, puxar o tapete, En Brasil decimos que va a sacar la alfombra para dar uma pernada. para que te haga así con la pierna. O diabo usa pessoas El diablo usa personas para prejudicar você. para perjudicarte a ti. O tempo todo, Todo el tiempo o diabo está tentando el diablo está intentando nos destruir. destruirnos. Através de quem? ¿A través de quién? De pessoas. De personas. E geralmente Y usualmente as mais próximas. las más que están más cerca. Não é verdade? ¿No es verdad? Você lembra dos discípulos? ¿Te acuerdas de los discípulos? Satanás sondou Satanás buscó o coração dos 12 en el corazón de los 12 até que encontrou hasta que o encontró coração de Judas. el corazón de Judas. Se alguém lá fora Si alguien allá afuera passar pase e me ofender y me ofende e me falar uma palavra feia, y me dice algo feo, eu vou olhar para essa pessoa voy a mirar a esa persona e vou dizer: y le voy a decir, crazy, louca. está loco. Agora, se o pastor Túlio Ahora si el pastor Tulio me ofender, me ofende,
há uma possibilidade hay una posibilidad de eu ficar que triste. yo me quede triste. Porque o que faz a ofensa Porque lo que hace la ofensa é o nível do afeto. es el nivel del afecto. Quanto mais importante Cuanto más importante for a pessoa para mim, es la persona para mí, mais más ou maior o más grande é a ofensa. es la ofensa. Por isso que o diabo Por eso el diablo procura os mais de perto busca a los más cercanos para que as ofensas sejam maiores. para que las ofensas sean más grandes. Por isso que os nossos maiores problemas Por eso nuestros problemas más grandes são na família. son en la familia. Por isso que a sua maior batalha espiritual Por eso tu más grande batalla espiritual parece ser no casamento, pareces el casamiento, com os filhos, con los com hijos, os pais, con los padres, com os parentes. con los parientes. Tinha um amigo Yo tenía un amigo que dizia o seguinte: que decía lo siguiente: parente pariente e crente y cristiano é que nem serpente. es igual serpiente. Tudo morde a gente. Todo nos muerde, nos pica, nos muerde. Porque os mais de perto Porque los más cercanos são os que mais geram problemas. son los que más dan problemas. Mas por que isso acontece? Pero ¿por qué eso pasa? Porque Satanás quer promover Porque Satanás quiere promover em nós en nosotros uma tentativa, una tentativa quer promover de promover que nós caiamos nessa cilada, que vengamos a caer en esa trampa, para que saiamos do reino da luz para que salgamos del reino de la luz e voltemos a estar aprisionados no império das trevas. y volvamos a estar aprisionados en el imperio de las tinieblas. Então a ofensa O sea, la ofensa que o apóstolo Paulo recebeu, que el apóstol Pablo recibió, ele até responde: él hasta contesta: eu vou aí resolver isso na força do braço. yo voy a ir a resolver con la fuerza de mi brazo. E aí o que nós temos vontade de fazer? ¿Y qué nos da ganas de hacer? Brigar, Pelear, questionar, cuestionar, lutar, luchar, fazer a mesma coisa. hacer lo mismo. E aí ele vai dizer: Y él va a decir: eu sou humano, yo soy humano, mas as armas da minha milícia, pero las armas de mi milicia, da minha batalha, de mi batalla, não são carnais. no son Ou carnales. seja, O sea, eu não vou vencer essa guerra no voy a vencer esa guerra da mesma forma que eles estão lutando contra mim, de la misma forma que están peleando contra mí, mas eu vou vencer essa batalha pero voy a vencer esa batalla com armas espirituais. con armas espirituales. E as armas Y espirituais las armas que espirituales nós temos acesso que nosotros tenemos é a acceso oração, es la oración, é o jejum, es el ayuno, é o nome de Jesus, es el nombre de Jesús, é o poder para es el profetizar, poder para profetizar, é a autoridade es la espiritual. autoridad espiritual. Nós vamos olhar para as Escrituras Vamos a mirar las e escrituras vamos encontrar a história de um y rei vamos a encontrar la historia de un rey chamado Josafá. llamado Josafá. 5 reis 5 reyes se amontinam contra se Josafá. juntan contra Josafá E quando eles estão unidos y cuando están unidos contra um rei, contra un rey, o rei Josafá, el rey Josafá, ele olha para aquela multidão él mira a la multitud que está vindo contra que ele viene contra él e ele diz: e agora? y él dice: ¿y O ahora que será? qué va a pasar? Deus! Deus! E agora? E agora? E Deus diz para Y ele: Dios le dice: a guerra parece física, la guerra parece física, mas a batalha é espiritual. pero la batalla es espiritual. Abaixa as armas, Baje las armas, coloca os tangedores, ponga los que tocan, os cantores los que cantan, na frente do exército. enfrente del ejército. Você já pensou ¿Ya pensaste ir para uma batalha, ir a una batalla, para uma guerra, para una guerra, e em vez de armas, y al revés de armas, espadas, espadas, lanças, lanzas, colocar os cantores poner los cantores e os tangedores? y los que tocan? Ei, irmãos, ¿Qué te les parece? eu teria medo. Yo tendría miedo. Acho que eles também tiveram. Yo creo que ellos también tuvieron. Mas eles começaram a tocar Pero ellos empezaron a tocar e começaram a cantar. y empezaron a cantar. E a canção era: o Senhor é bom Y a la canción decía: el Señor es bueno e a sua y misericórdia su misericordia dura para sempre. dura por siempre. E sabe o que aconteceu? ¿Y sabe qué pasó?
O exército inimigo El ejército enemigo não ouvia o som da canção, no escuchaba el sonido de la canción. mas o exército inimigo Pero el ejército enemigo escutava escuchaba o passo el paso de uma multidão. de una multitud. Em vez de escutarem Al revés de escuchar a música, la música, eles escutaram ellos escucharon exércitos marchando ejércitos marchando e eles ficaram y apavorados quedaron con miedo e eles fugiram. y escaparon. Israel iria ser destruída. Israel iba a ser destruido. Há batalhas que nós enfrentamos Hay batallas que enfrentamos que parece que vai nos destruir. que parece que nos va a destruir. Ora, baixara, bacantarabai. Aleluya. Há lutas que nós passamos Hay luchas que pasamos que parece que a nossa vida vai acabar. que parece que nuestra vida se va a terminar. Parece que o casamento vai acabar. Parece que el casamiento se va a terminar. Parece que nós viemos para um outro país para tentarmos a vida, mas parece que tudo está perdido. Parece que venimos a un país para intentar otra vida, pero parece que todo está perdido. Parece que as portas não estão se abrindo. Parece que las puertas no se abren. As coisas não estão acontecendo. Las cosas no pasan. E nós dizemos, Deus, Y decimos, Dios, e agora? ¿y ahora? Por que que as coisas não estão acontecendo? ¿Por qué no está pasando? No está sucediendo. Porque nós precisamos trocar as armas carnais Porque necesitamos cambiar las armas carnales pelas armas espirituais. por las armas espirituales. Fechar mais a boca, Cerrar la boca, brigar menos, pelear menos, gritar menos gritar menos e louvar mais. y alabar más. Precisamos reclamar menos Necesitamos reclamar menos e orar mais. y orar más. Precisamos, em vez de gritar, Necesitamos al revés de gritar, jejuar. ayunar. Precisamos, em vez de nos desesperarmos, Necesitamos al revés de quedar desesperados, termos momento de quietude com a palavra de Deus. tener un momento quietos con la palabra de Dios. Deixar com que essa palavra entre no nosso coração. Dejar que esa palabra entre en nuestro corazón. Porque em vez de sempre estarmos Porque al revés de estarmos siempre sendo perseguidos pelo siendo diabo, perseguidos por el diablo, vai chegar uma hora va a llegar una hora que em vez dele nos que perseguir, al revés de él perseguirnos, somos nós que vamos colocá-lo para correr. somos nosotros que vamos a hacer a él correr. Aleluia! Aleluya. Então, quando nós entendemos O sea, cuando entendemos que nós estamos numa guerra que cuando estamos en una guerra no mundo espiritual, en el mundo a espiritual, nossa postura muda. nuestra postura cambia. Israel está em guerra. Israel está en guerra. Acredito que vocês estão acompanhando alguma coisa. Yo creo que saben algo de Israel. Agora pela manhã, Ahora por la mañana, a guerra se intensificou mais uma vez. la guerra se intensificó una vez más. Muitos mísseis foram enviados para o norte de Israel. Muchos misiles fueron enviados para el norte de Israel. Essa guerra já vai fazer um ano. Esa guerra va a ser un año. E sabe o que é interessante? ¿Y sabe qué interesante? Muitas nações já esqueceram dessa guerra. Muchas naciones se olvidaron de esa guerra. Muitos de nós voltamos a viver a nossa vida normal. Muchos de nosotros volvimos a vivir nuestra vida normal. A guerra da Rússia e da Ucrânia La se guerra tornou de- normal. La guerra de Rusia y Ucrania es normal. As calamidades, Las as calamidades, enfermidades las enfermedades se tornam normais, se tornan normales. como o Covid. El COVID. Mas no mundo espiritual, Pero en el mundo espiritual, embora nós achemos normal algumas coisas, mismo que nos parezca normal algunas cosas, não podemos nos esquecer no podemos olvidarnos que estamos em batalha. que estamos en batalla. Não podemos nos esquecer No podemos olvidar que quando o marido ou a esposa chega em casa cuando el marido o la esposa llegan en casa e você não entende por que ele está tão agressivo y no entendemos por qué está tan agresivo ou porque ela está tão o impaciente, por qué ella está tan impaciente e a gente diz, é a TPM. y decimos, es la TPM. E nós dizemos, a mulher é assim mesmo. Ah, la mujer es así. E nós dizemos, é o estresse do trabalho. Ah, es el estrés del trabajo. Só que nós vamos juntando aquilo. Y vamos juntando eso. E nós vamos somando essas coisas. Y vamos sumando esas cosas. E chega uma hora que nós dizemos, eu não quero mais. Y llega un punto que decimos, ya no quiero más. Em vez de lutarmos com as armas espirituais, Al revés de pelearmos con las armas espirituales, nós dizemos, vai embora. decimos, andate de aquí. Acabou. Se terminó.
Porque nós esquecemos porque nos olvidamos que uma batalha que una espiritual batalla espiritual não se luta no se lucha de 6 em 6 de meses, 6 en 6 meses, mas todos os dias. pero todos los días. O mundo espiritual é real El mundo espiritual es real e o nosso inimigo y nuestro enemigo está lhe sussurrando, está hablando, dizendo para nós: diciéndonos, defenda-se, defiéndase, lute com as suas armas físicas, luche con sus armas físicas, faça a mesma coisa que fizeram com você, haga lo mismo que hicieron contigo, levante-se, levántese, defenda-se. defiéndase. Te feriram, Te hirieron, fira também. hiera también, Te machucaram, te lastimaron, machuque também. lastime también, Te traíram, te traicionaron, traia também. traicione también, Falaram mal de você, hablaron mal de ti, fale mal deles hable também. mal también. Só que quando olhamos para as Escrituras, Pero que cuando miramos las escrituras, Paulo vai dizer: Pablo dice, eu não venço essa yo no guerra venzo esa guerra sendo carnal, siendo carnal, porque eu não sou desobediente, porque no soy desobediente, eu não estou no império das no estoy trevas, en el imperio de las mas tinieblas, eu vencerei pero yo venceré essa batalha, esa batalla, essa luta, esa lucha, quando eu usar cuando yo usar as armas espirituais las armas espirituales que eu preciso usar. que necesito usar. Elas sim Ellas sí vão destruir van a fortalezas. destruir fortalezas. Elas sim Ellas sí vão destruir van a destruir a forma la forma mentirosa mentirosa que o diabo tem feito que el diablo ha hecho essas pessoas esas personas pensarem. pensarem. Só para você entender, Para que entiendas, eu não posso mudar yo no puedo cambiar a forma de uma pessoa pensar, la forma de una persona pensar, mas eu posso orar pero yo puedo orar para que as correntes que para aprisionavam las cadenas que le aprisionan, os pensamentos daquela pessoa los pensamientos de esa persona sejam arrancados. sean sacados. Só para que você entenda. Para que entiendas, Você pode me ajudar, irmão? venga aquí por favor, mi hermano, me ayude. Você pode me ajudar, irmão? Usted también, mi hermano, puede venir. Virem aqui para a igreja? Vuélvense para la iglesia. Você hoje, só hoje, Solamente hoy vai representar o nosso inimigo. Sobe para aqui. representar al enemigo. Sobe mais um pouquinho aí. Vira para frente. Vem cá, irmão. Venga aquí, hermano. Fica aqui na frente dele, virado para a igreja. Venga aquí adelante de Virado para la él, iglesia. tornado para la iglesia. Isso. O nosso inimigo está assim, Nuestro enemigo está así, ao redor. alrededor. E uma coisa que ele faz Y una cosa que le hace é tentar segurar a nossa es mente, intentar tener nuestra mente, tampando a nossa visão, tapando nuestra visión, os nossos ouvidos nuestros oídos, e fazendo com que nós nos tornemos uma marionete, y haciendo que nos tornemos una marioneta. dizendo: vá Dizendo, para a direita. Anda para la derecha, E as pessoas vão para a y las direita. personas van a la derecha. Vá para a Va esquerda. para la izquierda, As pessoas vão para a las esquerda. personas van a la izquierda. E por que isso ¿Y acontece? por qué eso pasa? Por causa das histórias difíceis que essas Por pessoas las tiveram. historias difíciles que ellos pasaron. Se você quer romper na sua Si vida, quieres romper en tu vida, no seu presente e no seu en su futuro, presente y futuro, uma das coisas que precisamos aprender una de las cosas que necesitamos é aprender resolver tudo que ficou para es trás. solucionar todo lo que quedó atrás. É romper com tudo que Es passou. romper con todo lo que ha pasado. Perdoar todos que nos Perdonar ofenderam. todo lo que nos ofendieron. Muitas vezes, Muchas veces, na minha vida com Deus, en mi vida con Dios, eu precisei olhar para trás yo necesité mirar atrás e dizer: eu perdoo fulano y decir, yo perdono a que fulano me prejudicou, que me perjudicó, porque eu me senti injustiçado porque me sentí injusticiado e eu ressentia. y yo resentía. E você sabe o que é ressentir? ¿Y sabe qué es resentirse? É sentir de novo. Es sentir otra vez. Você lembra do dia que você foi muito chateado por alguém? ¿Te acuerdas de un día que alguien te hizo algo muy mal? Quando você não resolve, Cuando no solucionas, você sente de novo. tú sientes otra vez. E aí quando você sente de Y novo, cuando sientes otra vez, isso se chama ressentimento. eso se llama resentimiento. Já pensou todos os dias da sua vida? Ya pensaste todos los días de tu vida, Você sentia aquele sentimento ruim tú sentir ese sentimiento malo que aquela pessoa te que causou? aquella persona te hizo. Você não merece viver isso. No mereces vivir así. Mas por causa disso, Por causa de eso, o diabo começa a controlar a nossa vida, el diablo empieza a controlar nuestra vida, dizendo: você precisa se vingar, diciendo, tú necesitas vengarse, você precisa ficar muito rico, necesitas quedarte rico,
para que você mostre para as pessoas que você venceu. para que muestres a la persona que venciste. Você precisa ter muito dinheiro, Necesitas tener mucho dinero, uma casa muito boa, una casa muy buena, carro muito bom, un carro muy bueno, para que aquele colega de trabalho para que aquel amigo tuyo de que trabajo te humilhou que te humilló, veja que você venceu sem ele. mire que venciste sin Para que él. aquele sócio Para que el socio veja mire que você foi capaz de seguir sem que ele. fuiste capaz de vencer sin él. Então a gente começa a trabalhar muito, Y empezamos a trabajar mucho, sem descanso, sin descanso, sem pensar na família, sin pensar en la sem familia, pensar nos filhos. sin pensar en los hijos. Queremos conquistar o mundo. Queremos conquistar el mundo. De repente a família acaba. De repente la familia se destruye. E de repente a saúde acaba. Y de repente la salud se destruye. De repente os filhos adoecem mentalmente. Los hijos queden enfermos mentales. Se envolvem com homossexualidade, Se envuelve con homosexualidad, com con prostituição. prostitución. E nós dizemos, por que isso Y aconteceu? decimos, ¿por qué eso pasó? Mas é por causa do nosso ressentimento. Que por causa de nuestro resentimiento, O diabo não nos deixou ver el diablo no nos dejó ver nem ouvir ni o escuchar que estava acontecendo. lo que estaba pasando. Mas ele foi nos guiando, Pues nos fue guiando, dizendo, vá para lá, diciendo, vaya para allá, vem para cá, ven para aquí, dizendo o que fazer. diciendo lo que tenía que hacer. Então o mundo espiritual O sea, el mundo espiritual se manifesta no mundo físico se manifiesta en el mundo físico através daquilo que nós a través de lo que nosotros pensamos. pensamos. Como que eu posso ajudar essa pessoa? ¿Cómo yo puedo ayudar a esa persona? Você já percebeu que quanto mais você tenta ajudar uma pessoa presa, ¿Ya notaste que cuando más intenta ayudar a una persona presa, mais ela fica contra você? más ella queda contra ti? Quanto mais você tenta falar a uma pessoa Cuando necesitamos hablar a una persona que está oprimida, que está oprimida, mais ela fica com raiva de você? más ella queda con rabia de ti. Alguém já passou por isso? ¿Alguien ya pasó eso? Então não adianta falar. Entonces no soluciona hablar. Mas o diabo, Pero el diablo, ele resiste até o que eu falo, él resiste hasta lo que yo hablo, mas ele não resiste o que pero eu él no oro. resiste lo que yo oro. As trevas resistem o que eu falo, Las tinieblas resisten lo que yo hablo, mas não resiste o que eu oro. pero no resisten lo que yo oro. Então Deus está nos chamando O sea, Dios nos está llamando para o jejum, para el ayuno, para a para la oração, oración, o que vai quebrar lo que va a quebrar as correntes las cadenas na vida dos nossos en la filhos. vida de nuestros hijos. Não é o quanto eu brigo com eles. No es lo que yo peleo con ellos, O que vai tirar o meu marido do alcoolismo lo que va a sacar mi marido del alcoholismo. não é o quanto eu grito com No ele, es lo cuanto yo grito con él, mas o quanto eu oro e pero lo jejuo. cuanto yo oro y O ayuno. que vai fazer aquela pessoa pagar aquela dívida Lo que va a hacer esa persona pagar la deuda, não é o quanto eu grito, no es lo cuanto yo o grito, quanto eu brigo, lo cuanto yo peleo, mas o quanto eu oro, pero lo cuanto yo oro, quanto eu vou para a batalha lo cuanto espiritual. voy a la batalla espiritual, Aí automaticamente automáticamente o diabo tira as correntes el diablo saca las cadenas e os olhos daquela pessoa y los ojos de la persona que estavam fechados. que estaban cerrados. Fecha os olhos, irmãos. Cierra los ojos, hermano. Fecha os olhos. Cierra el ojo, hermano Tony. Os olhos dessa pessoa Los ojos de esa persona se abrem. se abren. Aleluya. Deus abençoe. Gracias, mis hermanos. Então é isso que precisamos. Eso es lo que necesitamos. Vou contar uma história para encerrar. A ver que les digo una historia para concluir. Eu atendi uma pessoa Yo atendí una persona rica no Brasil, muito rica, rica, no muy Brasil. rica ya en Brasil. E ela emprestou a um amigo Y él prestó a un amigo 300 mil reais. 300.000 reales. É um bom dinheiro. Es bastante dinero. E ela passou por uma crise. Y esa persona pasó por una crisis. E ela precisou desse dinheiro. Y esa persona necesitó de ese Já dinero. tinha se passado 7 anos. Ya habían pasado 7 años. E a pessoa disse, eu não vou pagar. Y la persona dijo, yo no voy a Eu pagar. não tenho como pagar. Yo no tengo cómo pagarte. E ela ficou com muita raiva. Y ella quedó con mucha rabia. E ela me ligou. Y él me llamó.
dizendo: pastor, diciendo, pastor, eu ouvi sua aula de perdão. yo escuché tu clase sobre perdón. Eu dou um curso, eu tenho uma aula só sobre perdão. Yo doy clase y una es solamente sobre perdón. E ela disse: eu quero perdoar. Y ella dijo, yo quiero perdonar. Porque eu contei uma história Porque yo conté una historia de uma pessoa que eu precisei de perdoar. una persona que yo necesité perdonar. Eu emprestei 14 mil a essa pessoa. Yo presté 14,000 a esa persona. E essa pessoa não me pagou. Y esa persona no me pagó. E eu precisei perdoar. Y yo necesité perdonar. E eu disse para essa pessoa: Y yo dije a esa persona, você não precisa mais me pagar. tú no necesitas más pagarme. Eu te abençoo. Yo te bendigo. Esse dinheiro fica como uma oferta. Ese dinero queda como una ofrenda. E essa atitude Y esa actitud me liberou no mundo me espiritual. liberó en el mundo espiritual. E na aula de perdão, Y en la clase de perdón, eu contava sobre isso. yo contaba sobre eso. E ela disse: eu ouvi a sua aula Y ella dijo, yo escuché tu clase e eu quero perdoar. y yo quiero perdonar. Eu fiquei entalado, Yo me quedé sin hablar, porque eu não sei orar porque yo no sé orar para perdoar 300 mil. para perdonar 300,000. Nós choramos. Nosotros lloramos, Eu chorei. yo lloré, Ela chorou. ella lloró. Senhor, Señor, perdoamos essa pessoa perdonamos a esa persona que deve 300 mil. que debe 300,000. Liberamos ela. Liberamos a ella. Se passaram 2 meses. Se pasaron 2 meses. Essa irmã Esa hermana trabalhava na Petrobras. trabajaba en Petrobras. Era muito bem sucedida. Tenía un muy buen trabajo. Ela se aposentou há 8 anos atrás. Ella se retiró hacía 8 años. Passaram 2 meses. Pasado 2 meses, Ela recebe uma ligação. ella recibe una llamada. Era o RH da empresa. Era recursos humanos de la empresa. E disseram para ela: nós fizemos os cálculos Y le hablaron, hicimos los cálculos do período que você trabalhou conosco. del periodo que trabajaste con nosotros, 9 anos antes de se aposentar. 9 años antes de retirarse Mais 8 anos de aposentadoria. y más 8 años de retiro, Ou seja, o sea, quase 17 anos casi 17 años de salários desajustados. de salarios que no estaban bien. Ela tinha recebido menos. Ella había recibido menos E eles fizeram ressarcimento y ellos le dieron de 17 anos de 17 años de salários desajustados. de salarios que estaban mal. E ela recebeu 1.700.000. Y ella recibió 1,700,000. O que desbloqueou a vida dela Lo que desbloqueó la vida de ella não foi mandar alguém bater na pessoa no fue alguien dar una paliza a esa persona que devia ela. que le debía. Não foi gritar. No fue gritar, Não foi brigar. no fue Até pelear, porque ela já tinha feito tudo isso. porque ella había hecho todo eso. Mas o que desbloqueou a vida dela Pero lo que desbloqueó la vida de ella foi o perdão. fue el perdón, Uma arma espiritual. un arma espiritual. Você está entendendo o mistério? ¿Entiendes ese misterio? Existem coisas na nossa vida Hay cosas en nuestra vida que vão destravar que van a destrabar no momento em que formos espirituais. en el momento que seamos espirituales. Você quer ser mais espiritual? ¿Tú quieres ser más espiritual? Você quer vencer suas armas espirituais, Queres suas vencer batalhas Tus espirituais? batallas espirituales, Deus vai abrir seus olhos Dios va a abrir tus ojos para que você use as armas para certas que uses las armas correctas nos momentos certos. en los momentos correctos. Eu sempre encerro Yo siempre termino chamando as pessoas llamando a las personas para orar comigo para orar conmigo aqui na frente. aquí enfrente. Porque eu gosto disso. Porque me gusta eso. Quando a gente chega na igreja, Porque cuando llegamos en la iglesia, a gente senta no banco sentamos en el banco, e a nossa mente sentamos en la silla y nuestra mente fica condicionada. queda condicionada. Mas quando você sai do seu lugar, Pero cuando sales de tu lugar numa ação en una acción de dizer eu vou de receber essa decir, palavra, yo voy a recibir esa palabra, a sua mente tem um gatilho de mudança. su mente es un gatillo de cambio. Então vir à frente Entonces venir aquí é adelante só uma estratégia psicológica es una estrategia psicológica de dizer eu quero essa palavra de para mim. decir, yo quiero esa palabra para mí. Então se você entende O sea, si entiendes que essa palavra que esa palabra em alguma parte dela en alguna parte de ella é para você, es para ti, vem aqui para a gente orar junto. venga aquí adelante para que oremos juntos. Amén. Amén. Pode vir. Puede venir. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Ora baixara bacatara baixoro bocotorobo. Aleluia. Ora baixara bacantara baia. Enquanto eu estava pregando, Mientras yo estaba predicando, o Senhor colocou no meu coração el Señor puso en mi corazón que Ele está mudando a história de muitas que Él está pessoas. cambiando la historia de muchas personas. Ele está mudando a história de algumas famílias. Está cambiando la historia de muchas familias. Porque você vai mudar Porque tú vas a cambiar a maneira de pensar la hoje. forma de pensar E hoy. você não vai cair mais Y no vas a caer más nas ciladas do inimigo. en las ciladas del enemigo. E você vai ganhar Y vas a ganar o coração dos seus filhos. el corazón de tus hijos. E você vai Y ganhar vas a ganar o coração do seu marido, da el sua corazón esposa. de tu marido, tu esposa. E você não vai mais Y no vas a más viver em confusão. vivir en confusión. O Senhor me mostrava uma porta El Señor me mostraba una e puerta estava escrita trabalho. y estaba escrita trabajo. E eu sinto no meu Y espírito yo siento en mi espíritu que alguns estavam dizendo: que algunos decían: Senhor, a porta não abre. Señor, la puerta no abre. A porta não abre. La puerta no abre. Eu via isso, uma mão tentando empurrar a porta, Había eso, una mano intentando empujar la puerta. dizendo: a porta não abre. La puerta no abre. E o Senhor diz para você: El Señor te dice: use as armas certas. use las armas Você correctas. está numa batalha. Está haciendo una batalla. A batalha para que a sua história não mude, Una batalla que tu historia cambie. para que o ciclo de pobreza Para que el siglo de pobreza da sua família tu familia não se quebre. no se quiebre. Então use as armas certas. Use las armas correctas. Use as armas certas. Use las armas correctas. Senhor, nessa manhã, Señor, en esa mañana eu oro pela sua igreja. yo oro por tu iglesia. Eu oro junto com os seus Yo oro filhos, junto con tus hijos, pedindo para que o Senhor encoraje pidiendo que el Señor pueda dar coraje cada desses irmãos a cada uno de los hermanos na fé, en la fe, na en la ousadia osadía de mudarem de cambiaren a forma como estavam la agindo. forma como estaban haciendo. Senhor, nós te pedimos perdão Señor, te pedimos perdón por ter usado por haber usado por tantos por anos tantos años a força do nosso la braço fuerza de nuestro brazo para tentar para resolver intentar solucionar problemas espirituais. problemas espirituales. Mas hoje Pero hoy nós corremos para a cruz corremos para la cruz e nós y decidimos decidimos lutar luchar com as armas do con Espírito las armas del Espíritu e resistir y resistir toda forma toda de forma opressão de opressão e ação e ação diabólica em nossas en vidas. nuestras vidas. Perdão pela Perdón desobediência, por la desobediencia, por todas as vezes por todas las veces que ao ser traído, que al ser traicionado, traí, traicioné, que ao ser injustiçado, que al ser injusticiado, injusticei. injusticié, Por todas as por vezes todas las veces que ao ser odiado, que al ser odiado, odiei. odié. Mas hoje, Pero hoy, recebendo o seu perdão, recibiendo tu perdón, eu decido yo decido, nunca mais eu vou agir voy a de tracer maneira de forma imprudente, imprudente, desobediente. desobediente. Mas hoje Pero hoy nós aceitamos aceptamos correr para Jesus correr para e Jesús sermos liderados por y ser Ele. liderados por Él. Obrigado, Senhor, Gracias, Señor, pelo seu tu amor amor que me dá a oportunidade me da oportunidad de viver de vivir as suas bênçãos. tus bendiciones E eu verei y veré a minha vida mi vida mudando cambiando totalmente em nome de en Jesus. nombre de Jesús. Eu posso orar pelas famílias? Me gustaría orar por las Você familias. está aqui com a sua família? ¿Estás aquí con tu familia? Se você está com a sua família, Se- junte-se aí. Si estás con tu familia, póngase junto Se con você él. está sozinho, peça uma família para te Se adotar está ou solo- se junte a um amigo. Júntese a un amigo. Senhor, eu oro pelas famílias. Señor, yo oro por las familias. Eu peço agora, Yo Senhor, pido ahora, Señor, que o Senhor destrua que el Señor destruya
toda a intenção das trevas toda intención de las tinieblas contra essas famílias, contra esas familias, contra esses casamentos. contra los O casamientos. Senhor me mostrava El Señor me mostraba ataque de destruição de famílias. un ataque de destrucción de familias. Mas nessa hora nós amarramos esse espírito Pero en esa maligno. hora atamos ese espíritu maligno, Desfazemos as feitiçarias deshacemos la e hechicería toda intenção y toda intención contra os casamentos, contra los casamientos, contra as famílias, contra las familias, contra a vida dos nossos contra la filhos. familia, vida de nuestros hijos. Nesse início escolar, Ahora que empieza la escuela, nós declaramos: declaramos, nossos filhos não se perderão, nuestros hijos no se van a perder, protegidos das drogas, protegidos de las drogas, protegidos na sua sexualidade. protegidos en la sexualidad. Nós abençoamos Bendecimos essas famílias esas familias para que elas rompam para que puedan romper no en sobrenatural. lo sobrenatural. Selado está Sellado está em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Amém, amém. Amén y amén. Uma vez eu fui pregar numa igreja Una vez yo fui a predicar en una iglesia e o irmão no final chegou para mim e y disse: el hermano al final me dijo: pastor, eu tenho 20 anos de crente pastor, yo tengo 20 años de cristiano e nunca fiz um jejum. y nunca ayuné. Talvez você precise disso. Tal vez tú necesites de eso. E o que é o jejum? ¿Y qué es el ayuno? É o tampar a boca. Es tapar la boca. Escolha um período Elija un periodo da sua semana de tu semana e fique talvez 12 horas y quédate como 12 horas sem comer. sin comer. Pastor, vai ser muito difícil? Pastor, va a ser difícil, Mas é para isso que é o jejum. pero para eso que es el ayuno. E no período dessas 12 horas, Y por esas 12 horas você vai gastar tempo vas a gastar tiempo. em oração. Oración. Oração começando o jejum, Oración empezando el ayuno. oração terminando o jejum. Oración terminando el ayuno. Mas durante o período do jejum, Pero en el periodo del ayuno você vai tentar se dedicar va a intentar dedicarse a orar um pouco mais. a orar un poco más. E você vai começar a ver. Y va a empezar vas a A empezar a glória ver de Deus. la gloria de Dios. Amém, irmãos? Amén. Deus abençoe. Deus lhe bendiga. abençoe. Glória Amém. a Deus. Aleluya. Hablando en ayuno, aquí en la iglesia, todos los domingos por la mañana, yo digo para los hermanos que trabajan en la iglesia, venir en ayuno. Y si tú quieres acompañarnos, todos los domingos estamos en ayuno. Y ahí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hermano Tony, venga aquí por favor. Yeah. Hermano Tony es un buen ejemplo. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Haga así por favor. Bueno, en su cuerpo, él trabajó su cuerpo. En el alma, ¿tú tienes alguna graduación? ¿Sí? ¿Cuál? Abogado. Tiene graduación, estudió para su alma estar fuerte. El hermano es fuerte por afuera, es fuerte en la mente y es fuerte espiritual. ¿Qué haces para quedar fuerte espiritual? Todo domingo está en la iglesia. El hermano ora, ayuno. Gracias, mi hermano. Ayunar, sí. O sea, tienes que ser fuerte. Cuerpo, alma y espíritu. Que tú puedas ayunar, que tú puedas orar, que tú puedas leer la Biblia para que tu espíritu quede fuerte. Hay personas que son fuertes en la físico, pero son débiles en la cabeza. Hay personas que son fuertes en el espíritu, en el cuerpo, pero son débiles espiritualmente. Cualquier cosa los lleva que tú puedas ser fuerte. Un cristiano fuerte, valiente, venciendo las batallas de la vida. Vamos a bendecir unos a los otros. Te pido que ponga separado. Josué, por favor. Los hombres, bendecir a su familia. Las mujeres, bendecir a su familia. Vamos juntos. Hombres, que Dios... Opa, en español, por favor. Ahí está. Que Dios bendiga a mi esposa. Que Dios bendiga a nuestros hijos. Que Dios bendiga nuestras finanzas. Y que con amor y sabiduría yo pueda acercar mi familia a Dios.
Amén. Ahora mujeres conmigo. Que Dios bendiga a mi esposo. Que Dios bendiga nuestro hogar. Y todo lo que tenemos. Que Dios bendiga nuestra salud. Que Dios me dé sabiduría para edificar nuestro hogar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y por siempre. Todos digan amén. Que Dios les bendiga mucho. Tengan una linda semana en el nombre de Jesús.